Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as peças que eu fiz do absoluto zero, desde tirar as medidas, a modelagem do papel e a confecção, e como eu consegui chegar onde eu estou hoje e você também pode. Oi gente, meu nome é Milena, sou modelista e produtora do curso Fórmula Aprendiz da Costura, o curso mais completo para costureiras iniciantes. Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as diferenças de acabamentos das minhas primeiras peças em relação às peças que eu estou fazendo hoje em dia. E vou mostrar também que todo estudo, investimento e esforço vale a pena. Nas minhas peças antigas eram pequenos erros de acabamento que não tornavam a peça bonita, perfeita, tá? Então eu vou mostrar peças antigas para vocês, uma das primeiras que eu fiz, e eu vou mostrar as mais recentes que eu tô fazendo, para vocês terem ideia como eu evoluí tanto na costura como também no entendimento na questão dos acabamentos, que é acabamento que se torna melhor para aquele tipo de peça. Também vou mostrar para vocês alguns erros, tá, que eu cometia, que muitas costureiras que estão iniciando cometem também até hoje. Então eu vou mostrar para vocês esses errinhos e como esses erros a gente pode aprender. Então esses pequenos erros, esses pequenos detalhes que eu errava, eu vou mostrar para vocês e vou explicar. Conforme eu fui aprendendo, fui entendendo um pouco mais de acabamento, eu fui vendo os melhores acabamentos para a gente poder utilizar. Então agora eu vou começar a mostrar para vocês todas as peças que eu já fiz até agora. Então agora eu vou começar a mostrar minha primeira peça. Essa eu fiz na faculdade, na verdade não foi bem uma peça, tá? Que eu fiz desde o zero, modelagem. Mas eu quero mostrar pra vocês a questão do acabamento, tá? Que é bem diferente do que eu faço hoje em dia, tá? Essa aqui é a proposta do meu trabalho na faculdade, era pegar peças que eu tinha tecido, retalho, e criar uma peça nova. Daí eu criei essa camisa, eu vou abrir ela aqui pra vocês verem, que na verdade esses recortes aqui foram de duas camisas jeans que eu tinha, e aí eu cortei e fiz esses detalhes, tá? Eu utilizei os punhos e utilizei as golas. Mas uma coisa que depois, hoje em dia eu vejo que eu fiz errado foi a questão do acabamento interno. Por exemplo, eu usei uma organza azul e eu usei over preta, eu usei over branca, sabe? Então isso não me incomodava na época, hoje já me incomoda muito mais. Por exemplo, essa parte aqui, essa parte de dentro, né, ficou com os recortes todos aparecendo aqui, ó, passados, tá? Eu abri eles no ferro tudo, mas do mesmo jeito o acabamento ficou feio. Eu poderia ter forrado, sabe? Poderia ter feito bem diferente do que eu fiz aqui. Principalmente um forro aqui para não aparecer essa parte de dentro. Essa parte aqui, com a parte do botão, a casinha do botão ficou muito pequena, então ela não tem como fechar, sabe? A parte da manga aqui, ó, eu poderia ter feito uma costura inglesa, pelo fato dela ser uma transparente o tecido, né? Eu poderia ter feito diferente esse acabamento aqui. Essa aqui foi uma das primeiras peças que eu realmente costurei, tá? Mas eu não cheguei a modelar porque era uma coisa mais upcycling. O que é upcycling? É um termo que a gente utiliza, que a gente pega roupas que a gente tem, que a gente não utiliza mais e cria uma nova. Então essa daqui foi mais um trabalho de upcycling mesmo, mas eu queria mostrar pra vocês aqui a questão do acabamento. Bom, essa aqui é uma sainha. Já é uma peça que vocês já podem ver que tem um acabamento melhor. Essa saia eu fiz a modelagem, tirei as medidas, tudo direitinho. Ela tem duas porque essa daqui é uma peça piloto, que eu fiz uma peça teste, tá? Ela tem zíperzinho aqui, tem bolsinho. E essa daqui foi num tecido mesmo de jeans. Essa daqui já foi em jeans, feito com zíper. Aí vocês já podem ver, ó, vou mostrar a parte de dentro. Que o acabamento já tá totalmente diferente, ó, já tá muito mais bonito, muito mais bem acabado. Aqui o bolso já tá bem mais bonito também, ó, já tá bem diferente as peças. Essa saia aqui eu fiz em um dos cursos, daí eu tive a orientação da professora e tudo, tá? Em todo o decorrer do processo. Agora a próxima peça foi uma peça que eu fiz primeiro e foi uma das primeiras que eu fiz sozinha, tá? Eu modelei no curso e confeccionei sozinha. Essa daqui é uma calça, que agora tá se usando bastante, que é a calça clochá, que ela é um pouco mais altinha, que ela tem umas preguinhas aqui. Com tecido vocês não vão conseguir ver, mas
tem umas preguinhas, tem um bolsinho e eu fiz ela em xadrez, tá? Foi uma das primeiras peças que eu fiz. O acabamento dela já ficou bem melhor, vou reverter aqui a calça, botar pro avesso pra fora. Já ficou com acabamento melhor, eu já tava tendo noção de margem de costura de 1 centímetro, então eu já tava tendo noção da questão da máquina, onde que eu poderia posicionar o meu tecido pra entender exatamente onde ia dar o meu 1 centímetro de margem de costura, tá? Aqui a costura tá bem apertinha. E aí eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês, que é uma parte que eu não gosto dessa calça. Eu dei uma engordada, então a minha calça, eu não uso mais ela. E também estragou o zíper, tá? Ela arrebentou aqui o zíper, ó. Bem nessa partezinha aqui do joguetezinho, então eu mal uso ela. Mas tem uma coisa que me incomoda muito nessa calça. Foi a faixa que a gente bota na cintura. O acabamento ficou horrível. Eu não sabia fazer faixa de cintura, tá? Então eu fiz de qualquer jeito. Eu não tinha noção de como fazer. Então ficou um acabamento que eu não gostei, sabe? É uma das poucas coisas que eu não gosto dessa calça é essa faixa aqui, o acabamento das extremidades. Deixe nos comentários a primeira peça que vocês já fizeram, tá? Pra eu ter noção se vocês fizeram calça, saia, porque eu gosto de saber o que vocês estão costurando e o mais interessante, qual foi a primeira peça que vocês realmente fizeram, desde o zero. Agora eu já vou mostrar pra vocês peças mais complexas, tá? Que eu saí do zero, que eu comecei horrível, como eu mostrei pra vocês, e agora eu já tô fazendo peças muito mais complexas. Essa daqui foi uma que eu fiz sozinha também, eu modelei no curso e eu confeccionei em casa. É uma saia midi, tá? Ela é a estampa dela é linda, sempre quando eu uso me perguntam, tá? É um linho todo floral. Ela tem botão. Então aqui eu já coloquei várias técnicas, vários tipos de acabamento em prática, que foi a colocação de botão na cintura, na parte da frente, e casinha de botão. E a parte interna, eu fiz ela toda em costura inglesa. Olha, eu não tinha over, ou eu tinha... Não, acho que eu tinha over, só que eu tinha medo de usar over, então eu preferi fazer ela toda em costura inglesa por dentro. E ficou o acabamento bem bonito, porque daí não tem a over por dentro, nem nada. Ela fecha com o abotoamento na frente. Aqui eu já tava tendo muita noção, já tava começando a ter muita noção de acabamento, o que seria melhor, tá? Ela fica muito bonita no corpo. E a estampa também é linda. Aí depois a Milena já quis se arriscar um pouquinho mais, tá? É tudo uma questão assim, ó, eu saí totalmente do zero. Aquela primeira camisa que eu mostrei pra vocês, eu tava na faculdade, eu não tinha noção de nada, eu entrei na faculdade sem mexendo em máquina, nada, não entendia nada. E hoje em dia eu já consigo fazer muita coisa, já consigo, claro, eu sou muito metida, eu pesquiso muito questão de acabamento, questão de modelagem principalmente. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que agora vocês podem estar com muita dificuldade e tudo, mas eu quero mostrar pra vocês que vocês podem chegar a serem iguais a mim ou até mesmo melhores do que eu, tá? Depois dessa saia, eu já fiz uma outra saia. Já fiz essa outra saia que já foi aqui do canal mesmo. Eu ensinei a fazer essa saia. Essa saia é uma saia lápis, tá? Normal, na verdade uma saia mais retinha. Ela não é tão justinha na parte aqui da coxa. Onde na lateral dela, ela é couro, nas duas laterais. Aqui ela tem zíper e aqui ela tem duas pences. E na parte de dentro, é uma limpezinha, ó. Essa limpeza faz esconder toda essa parte aqui da cintura. Então aqui eu já tava me atrevendo um pouquinho mais. E aqui também, ó, ela tem uma fendinha, ó, na parte de trás, tá? Pra ser melhor pra caminhar. Depois dessa peça, já venho essa peça aqui. Eu já quis experimentar um pouco mais, ou usar um pouco mais. Então eu fui pro couro. Eu queria trabalhar com couro. Eu queria saber como é que era trabalhar com couro, pra ver se realmente era bom e tudo. Gostei, porque o couro, o que acontece? O couro a gente não precisa fazer tipo um acabamento de overlock, porque o couro ele não desfia. Então é bem legal, tá? É um shortzinho que ele tem um zíperzinho lateral aqui, ó. Ele tem uma limpezinha aqui e aqui, ó, aqui esse short ele ficou grande em mim.
Então eu tive que já ter uma noçãozinha de ajuste. Então eu ajustei bem no centro das costas, na linha aqui do meio, tá? No gancho das costas, onde eu tive que diminuir um pouco, ó, pra poder encaixar, porque ele ficou muito grande. Então eu já tive uma outra noção nesse short. Então eu já tava pegando, comecei a pegar um pouco de experiência. Essa foi uma das poucas peças, acho que foi a única peça que eu fiz em couro por enquanto. Quero testar mais. Eu acho que o couro é uma peça, é um tecido bom de trabalhar, ele não desfia, tudo, só tem que cuidar mesmo a questão da agulha e tudo, tá? Regulagem de máquina. Essa daqui eu fiz realmente de medida para ver como é que era trabalhar com o couro. Se você já tá gostando do conteúdo do vídeo, tá gostando das peças, comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo. E se também tem alguma sugestão, alguma ideia de vídeo, pode comentar aqui embaixo, tá? Bom, essa próxima peça é um cardigan de lãzinha. Foi a primeira vez que eu trabalhei com lãzinha, assim, um tricôzinho. Por que que eu tô falando das minhas peças? Porque eu quero mostrar pra vocês que vocês podem chegar no nível onde eu tô com muito estudo, muita persistência, que vale a pena, tá? Muito esforço também, aprender, estudar bastante. A questão principalmente de acabamentos e modelagem é muito importante, é essencial para vocês conseguirem entender. Então estudem bastante, que vocês vão conseguir fazer qualquer peça que vocês queiram fazer. Se eu consigo, vocês também conseguem, por causa que eu tenho muitas seguidoras me dizendo que fizeram alguma peça, estão querendo desistir da costura porque não tá chegando no resultado que elas querem. Todo mundo vai ter esse momento, porque é algo novo, ainda mais a costura que tá sempre mudando, é muita coisa para aprender. Vai ser difícil o começo, mas depois quando pega o jeito, começa a entender de acabamento, que melhor acabamento é para aquela peça, ou para aquele casaco, para aquela jaqueta ou para aquela calça, vocês só vão, entendeu? Então, se eu conseguir chegar onde eu tô modelando, confeccionando, ainda tenho as minhas dúvidas, mas eu estudo pra caramba, vale a pena quando a gente pega uma foto e sai exatamente do jeito que a gente quer e a gente consegue fazer desde o zero. Então, esse cardiganzinho aqui é a primeira vez que eu mexi com um tricôzinho. Olha, um tricôzinho bem... Ele não é muito grosso, mas também não é muito fininho. Onde aqui eu só fiz um acabamento com overlock, fiz uma bainhazinha, tá? E aqui também eu fiz uma bainhazinha em toda a volta. Gostei bastante de trabalhar com lãzinha. Gostei mais do que trabalhar com couro, tá? A lãzinha, tu só tem que cuidar ali a agulha, o tamanho da agulha. Não pode ser muito fina. Do que o couro. O couro tu já tem que ter uma regulagem na máquina, é um pouquinho mais chatinho de trabalhar. Mas o tricôzinho é bem legal de trabalhar, é bem fácil de trabalhar. Essa próxima peça foi uma peça que eu fiz de metida, mas que deu super certo. É uma jaqueta bomber, tá? Toda forrada. Foi a minha primeira peça forrada. Eu tinha muito medo de peça forrada, porque eu não tinha noção se ia dar certo, tá? Então eu tinha esse suede sobrando em casa. Eu só comprei a ribana, que é essa malhazinha aqui, e comprei um cetim com elastano para a parte do forro, tá? A minha peça, ela é toda forrada desde as mangas. Aqui, ó, tudo bem forradinho. É bem legal trabalhar com peça forrada. Claro, é um quebra-cabeça, tá? Parece que tudo vai dar errado de tanta dobra que a gente faz para poder encaixar tudo, ficar tudo bonitinho. Aqui, ó, bem nessa lateral, ela tem uma costurinha à mão, alinhava à mão, tá? Que foi onde eu fiz o acabamento da peça depois de virar. Então foi a minha primeira pecinha forrada, tá? Gostei muito do resultado. Não coloquei bolso, tá? Mas poderia ter colocado bolso. Eu preferi fazer uma peça mais simples, só para me treinar também a questão do forro, porque a minha dúvida era o forro. Então eu preferi primeiro fazer uma peça forrada para depois trabalhar com bolso em peça forrada, que é mais dificilzinho. Bom, essa próxima peça foi a peça que eu acho mais linda que eu já fiz, que é uma calça envelope. Ela é uma calça que ela é aberta aqui, ó, ela não tem costura lateral, ó. Aqui fica a minha perna, tá? Então aqui ela é um envelope mesmo, isso é nos dois lados. Tem dois modelinhos de calça envelope, tem umas que é com faixa na cintura, eu tenho uma dessa que eu fiz. Só que essa daqui eu fiz com cos e um zíper invisível na parte de trás. Um zíperzinho invisível.
tá? Essa calça, ela ficou com um acabamento lindíssimo. Esse tecido aqui é um crepe, gosto bastante de trabalhar com crepe também. Ficou tão perfeito essa bainhazinha que eu fiz aqui, ó. Ela não enrolou. Nossa, foi uma das calças mais perfeitas que eu já fiz, foi essa, ó. Muito lindo o acabamentinho. O zíper também ficou perfeito. A costura em volta do cos também ficou lindíssima. Ó. Vou mostrar pra vocês a parte de trás. Atrás eu tive que fazer uma pencezinha, tá? Não era pra ter pence, mas também ficou um pouquinho grande. Então eu resolvi ajustar com uma pence, então eu já tava começando a ter noção de ajuste. E aí isso também, com o tempo, a gente já vai começando a ter mais confiança e mais entendimento pra gente, quando a gente for fazer um tipo de ajuste. Isso foi uma peça pra mim mesmo, tá? Eu não trabalho com ajuste de peça de outra pessoa, uma peça pronta. Prefiro eu porque daí eu sei como é que eu fiz o meu molde, aí eu posso alterar o meu molde para que eu não precise ajustar as próximas peças. Então eu prefiro ajustar só peças assim, quando eu faço desde o zero, desde as medidas, a confecção, a modelagem, tudo. Esse vestido aqui é um vestido de inverno, fiz para esse inverno. Eu fiz com uma flanela. Essa daqui já foi uma modelagem mais difícil. Por quê? Por causa que ele tem babado nessa parte aqui toda da barra, tá? Então uma modelagem mais diferenciada, que eu já estava me arriscando um pouco mais. A parte também do punho tem elástico. Tem elásticozinho no punho. A parte interna, ela tem uma cordinha aqui que a gente amarra, ó, pra gente abrir. A parte interna foi toda com overlock, ó, tudo com overlock. Esse lado aqui eu já fiz uma técnica para deixar uma aberturinha aqui, ó, pra gente passar a tira do outro lado. Ah, uma coisa legal que eu ia mostrar pra vocês. Olha a diferença da minha tira de agora pra minha tira de antes. Olha. Totalmente diferente. Então, com a prática, a gente vai pegando o jeito. A gente vai melhorar muito em questão de acabamento. Acabamento é prática. É pegar e fazer quantas vezes forem necessárias para a gente conseguir chegar naquele acabamento perfeito, tá? Eu ainda não sou perfeita, quero melhorar muito, mas é questão de muita prática e fazer sempre, praticar bastante, fazer uma peça e praticar aquele modelo, aquela técnica de acabamento para ficar com o acabamento perfeito, tá? Acabamento, então, é treino, prática. Bom, antes de eu falar dessa peça, quero falar pra vocês, quem quer evoluir um pouco mais na costura ou quem tá iniciando, quem quer aprender um pouquinho mais, algumas dicas, eu desenvolvi um mini curso gratuito, tá? Que eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo do vídeo, da descrição do vídeo. Nesse mini curso eu falo um pouco sobre máquina reta, over e doméstica, tá? E dou alguns exercícios para quem quer criar uma confiança na máquina. Eu tenho uma aula somente de tecidos que eu explico a questão de tecido com estampa, direito e avesso. E também tem um outro módulo onde eu dou os primeiros passos na modelagem. Então quem quer aprender um pouquinho mais, tá? Vou deixar o link do mini curso gratuito aqui embaixo na descrição do vídeo. Ok, vamos para essa nossa próxima peça, que ela é um croppedzinho, tá? Que eu fiz com o restinho de tecido que eu tinha daquela minha calça. Então a questão do aproveitamento, eu já tava tendo noção que eu queria aproveitar o tecido que eu tinha para não ter essa sobra, tá? E para vocês verem, aqui eu fiz um alinhavo à mão, tá? Para ela não ficar muito aberta. Eu não ia ter tecido suficiente para esse cropped. Então eu peguei um crepe que eu tinha, que tinha sobrado de uma outra peça, e fiz de forrinho, ó. Porque o forro, ele esconde tudo, tá? Toda a parte interna, ele esconde, então fica bonito. E além do acabamento ficar perfeito, tá? A parte das costas eu não botei forro, só botei na parte da frente, tá? Aqui eu já tava tendo noção também das alcinhas, como fazer a alcinha regulável ou alcinha normal, tá? Então isso tudo, com o tempo, a gente já vai ter pegando noção do que fica melhor. E também essa noção do aproveitamento de tecido, para não ter esse desgaste, esse desperdício de tecido. Essa outra peça é uma camisa social feminina, tá? Onde eu botei várias técnicas de acabamento nela, desde a parte interna, que é a parte da costura inglesa, eu fiz ela toda em costura inglesa. A questão de modelagem de gola, pé de gola, punho, casinha de botão, entretela nos punhos, na gola e no centro aqui,
para fazer a casinha do botão. Tudo isso eu já coloquei em prática nessa camisa. Essa camisa eu ensino a fazer no meu curso, tá? O Fórmula Aprendiz da Costura. Então quem tem acesso, quem comprou o meu curso, vai aprender a fazer toda essa camisa, desde a modelagem, o corte do tecido, que é uma coisa muito importante. Eu sei que muita gente tem insegurança nessa parte, então eu ensino a fazer. E também a parte da confecção dessa camisa. Então se vocês querem dar um passo além na profissão, querem se profissionalizar ainda mais e mudar a vida com a costura, eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição do vídeo para vocês verem como é que funciona o curso, tá? Mas essa camisa é uma das peças que eu ensino a fazer no meu treinamento. Então, gente, anotem tudo que eu falei sobre acabamentos, tá? Que no início vai ser mais difícil mesmo a gente pegar algo novo e já querer fazer coisas mirabolantes. Então a costura e a modelagem é tudo questão de estudo, dedicação e esforço, tá? Que sempre vai valer a pena a gente estudar, adquirir mais conhecimento, porque quanto mais conhecimento, mais entendimento a gente vai ter em relação a acabamentos, modelagens, então a gente vai conseguir fazer qualquer peça que a gente, por exemplo, eu sou uma que vivo salvando fotos de inspirações e antigamente eu não sabia nem como fazer. E hoje em dia, pegar meu telefone e ver uma foto e entender que eu posso fazer aquela modelagem, que eu posso fazer aquela peça, é maravilhosa a sensação. Então, espero que eu tenha mostrado para vocês que com todo esforço, dedicação e investimento, realmente vale a pena, tá? E que no início vai ser difícil, mas que no final tudo vai valer a pena. Não desistam dos seus sonhos, não desistam de costurar, porque é um hobby, é um trabalho, é maravilhoso. Ainda mais ver uma peça que a gente fez do zero, vestir uma cliente ou vestir a gente mesmo. Então, vale a pena e não desistam.